Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Hoje é a convidada mais do que especial, conseguiu vir aqui, doutora Soraya Maeda. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Dividir um pouco dos seus conhecimentos aqui e acho que também fornecer respostas para as mães que nos seguem aqui e acompanham o nosso trabalho. Se você chegou aqui a primeira vez, esse podcast sempre fala de tratamento de pacientes com fissura, malformações, cirurgia ortognática, os procedimentos que a bucomaxila oferece no tratamento. A gente tem o oferecimento da Tal Chá, então vou servir um chá para você aqui. Eu fiz um gelado e um quente para você poder aproveitar aqui. A gente sempre tem o costume de tomar chá aqui no consultório, Soraya, então é uma coisa comum. Os pacientes já virem aqui pedindo e acabou virando. Eu falo que até uma marca nossa, porque muita gente fala assim: vou passar para tomar um chá, não fala o café, como na maioria dos lugares no Brasil, né? Aí deixa a água aqui. Escolhi um chá branco. Um chá branco, 4 minutos. Vamos marcar o tempo aqui. Também temos apoio da Goela Padaria, né? Padaria e restaurante, né? Que hoje a gente pode ir lá almoçar, tomar um café. Então, eles estão abertos para o almoço das 11h30 às 2h30, em 2 endereços, ali na Otávio Pinheiro Brizola e na Gustavo Maciel. Você já foi lá alguma vez? Já Na padaria? É muito gostoso. Eu escolhi um doce aqui, eu espero que você goste aqui. Acho que ele chama Blanco. Foi um doce que foi do ano passado do Prêmio Impera. Aí tem que mostrar. Tá lindo. Doce lindo, Olha o acabamento, coisa mais bela. Dá até dó de comer, né? Mas eu escolhi esse para você. Fiz um chá branco hoje para te servir e um chá gelado, que é o que o pessoal mais toma, que é esse daqui, que é um chá que ele tem o nome de doce amêndoa. Olha o cheiro que ele tem, um cheiro maravilhoso. Nossa, é esse aqui? É esse aí. É o que eu fiz gelado. Vou experimentar. Bom, Zé, eu queria agradecer, viu? A oportunidade que você está dando, essa abertura. Nossa, eu achei o fato de você criar esse espaço aqui muito legal. Então, uma oportunidade tanta, né? E com esse fim específico, né, de estar divulgando, orientando e apresentando um pouco do trabalho que a gente faz lá, né, no Centrinho, há tantos anos em fazenda, né? Começou até por isso, por não ter uma busca de informações, né? Porque as mães procuram no YouTube, no Google, né, hoje, porque uma coisa que não tem, né, a parte de busca cai muito no YouTube das perguntas, né? Então é um lugar importante para ter lá os vídeos e fica eternizado também, né? Então, e a gente pode colaborar com isso Sim, também, com certeza. né? Com essa divulgação, né? Então isso acaba gerando conteúdo para o nosso canal, né? Acaba divulgando os profissionais que atendem, porque muita gente não conhece. Às vezes tem um profissional na cidade, às vezes a pessoa procurou, a mãe fala assim: não achei um dentista para tratar o aparelho. Ele vai ver, tem alguém conhecido lá. Às vezes tem alguém conhecido seu na cidade que pode ajudar. Então acho que isso, ou vir até para cá, para Bauru, né? Para poder o paciente ser atendido e ser acolhido, assim, de certa forma. Nossa, é um espaço muito legal. E da gente também, né? Que você do dia a dia encontra, conversa, mas às vezes conversa muito técnica, né? Aquela coisa assim, sobre uma coisa ou outra, assim, sobre um tratamento, ou alguém, ou um paciente, mas de ter esse espaço assim para trocar essas informações, né? Sim. Fora do ambiente de trabalho, né? Eu sei que além do horário, né? Você também tem a família para cuidar, mas muito legal mas isso. vale a pena, assim. Eu agradeço muito o seu tempo aqui. Eu sei que ele é corrido. Você sabe, eu lembro de você no hospital, não sei se você já estava lá antes, mas quando você estava grávida. Isso. Foi isso? Foi. Não, eu já estava, já fazia algum tempo. Quanto tempo já tem isso eu entrei que você trabalha com Centrinho. paciente com fissura? Foi em 2006. Não, 2016 que eu entrei no Centrinho. Era uma vontade grande, assim, porque quando eu vim para Bauru, o campo para cirurgia pediátrica era muito restrito, eram poucas oportunidades da gente exercer propriamente a cirurgia pediátrica, né? Tive que desbravar muita coisa, digamos assim, né? Porque a pediatria é uma escolha, mas é muito mais uma escolha clínica, né? No começo, não é? E assim, a cirurgia pediátrica, ela necessita de ter uma retaguarda, digamos assim, que é porque você precisa, para você fazer uma cirurgia de grande porte, operar um recém-nascido, ter uma estrutura hospitalar que tem uma UTI pediátrica, né? E na época, quando eu vim para cá, eu vim para Bauru em 96.
Mais ou menos da minha época. Mudei para Bauru em 94, Soraya. Eu vim em 96, assim que eu acabei a residência de cirurgia pediátrica. Obrigada. Não vai entregar a idade, mas eu vim em 94 para fazer a oitava série. Então não fala. Olha, eu já tinha acabado a residência. Tinha acabado a residência e vim começar a vida profissional Sim. mesmo, né? Casei, meu marido, a família é daqui de Bauru, então a gente acabou fixando aqui em Bauru. E quando eu vim, não tinha assim não tinha praticamente leito de UTI pediátrica no SUS, não tinha, né? O Hospital do SUS, na época atendia pediatria, era hospital de base, né? Nessa época eu acho que Bauru tava. O estadual ainda estava começando, não é? Né? O hospital Ou não, nem tinha. estadual, ele foi ser inaugurado já em 2002 para 2003, alguma É. coisa assim. Então, realmente, aí chegou a abrir uma UTI pediátrica no base. Tinha UTI pediátrica lá, ela ficou alguns anos, e depois que abriu o hospital estadual, que foi para lá. E paralelo a isso, tinha o centrinho. Então, Com muita assim, criança, né? quando eu cheguei, assim, a menina dos olhos brilhava lá para, nossa, um dia eu quero trabalhar no centrinho, né? Porque Mas lá desde sempre tem toda a estrutura para criança, né? tinha estrutura, tem até hoje, É. né? Hoje até está crescendo muito, né? Porque no centrinho, quando começou as cirurgias, era na Beneficência Portuguesa, se eu não estou enganado. Sempre teve ali o atendimento, né? Antes de ter essa estrutura, o centrinho começou na faculdade de odontologia, né? Por isso que é um centrinho que era uma sala dentro da graduação. E depois as cirurgias, no começo, acho que era no Hospital Beneficência Fazia Portuguesa. lá bem Mas também antes, acho que, né? mas nessa época acho que também não tinha UTI pediátrica lá. Eu não cheguei, Eu não lembro, não não, foi isso bem no começo do hospital. realmente eu não Porque quando eu cheguei conheci. já tinha UTI pediátrica ali no centrinho, né? Isso, né? Em 2006, quando eu comecei, já tinha a UTI pediátrica, tudo. A gente já, como cirurgiã pediátrica, fui concursada como cirurgiã pediátrica. E tá até hoje, né? E estou Tá até até hoje. hoje, né? Porque a gente pegou amor pelo que Não, faz, né? parece brincadeira quando a gente fala isso, quando a gente decide, né? Porque isso fez muito eu escolher a odontologia e seguir, de ter conhecido o centrinho na graduação, no estágio, nem era em cirurgia, mas de ver o tanto que a gente é útil pro próximo, né? Exatamente. E lá eles, como acolhem o paciente, as crianças que vêm tratadas, né? Acho que ficou, assim como eles acolhem, eu também fui acolhida, eu senti isso. Né? Porque Assim que você precisava muito, né? então eu fui muito assim, muito acolhida. E naquele momento foi um desafio, porque eram situações muito específicas, problemas muito específicos que a criança com fissura labiopalatina tem, que não é uma coisa que é a vivência que a gente tem, né? Clínica, não, é uma rotina diferente, né? Diferente. Eu acredito que para vocês na odontologia, como para a gente também na pediatria, na medicina, no modo geral. Então, assim, foi um desafio. Então, assim, naquele momento, eu falei assim, "Olha, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me Vou aperfeiçoar, ter vou ter que que me ver, aprofundar porque nisso daí. é um braço aqui muito diferente Porque até do que eu então, faço na sua hoje. residência não tinha tido esse contato com a Não, fissura, não. igual aqui no Não. Bauru, não. De forma, a gente sabia que tinha, sabia como que era o tratamento, aquelas coisas que você estuda, mas Sim. muito na teoria. Agora, do jeito que era, a estrutura que é aqui, né? Não, realmente eu não tinha essa noção. E aí foi ótimo, né? Porque assim, quando a gente sai daquelas Zona de áreas de conforto. conforto, né? Você sai, você tem que buscar uma coisa para você se encaixar naquilo ali, né? E aí veio a pós-graduação, que foi assim, caiu como uma luva. Eu falei assim, gente, eu vou fazer a pós-graduação aqui no Centrinho e eu vou estudar, E vou me continuar trabalhando, e já e continuar trabalhando, né? trabalhando e adquirir essa expertise aqui com qualidade, né? Hum. E foi o que eu fiz. Então a gente acabou fazendo o mestrado, né, lá no Garrac. Aí uma das primeiras turmas lá, né? A gente fez o mestrado. E aí já desenvolvi o mestrado meu foi em disfagia nas crianças com sequência de Terroban. E aí depois, na sequência, a gente já foi para o doutorado também, concluiu o doutorado. E com o doutorado eu já quis estudar mais como que era a qualidade de vida do paciente adulto, um pós-operatório mais tardio. Foi até um estudo É. interessante, né?
assim, mas assim, a ideia veio de querer saber que são múltiplas cirurgias, são múltiplas internações, é um tratamento ao longo da vida ali, né? A Porque gente o paciente com fissura acaba sendo diferente nisso daí. Por exemplo, às vezes eu chego e falo, ó, chegou a hora da ortognática. Ah, tá bom, pode marcar. Não tem muito uma negativa de fazer, já cresce esperando o que vai acontecer no tratamento, porque cresce escutando, né, o que vai Isso, é o precisar, primeiro né? atendimento que a gente chama lá o caso novo, É. né? O caso novo, a gente já abre assim as E na etapas do explicação, né? tratamento, É. né? Que sabe que nós temos essas etapas, né? E vai explicando, olha, a primeira cirurgia vai ser essa, depois vai ter lá o enxerto, né? É. Para fazer o enxerto ósseo, e depois a ortognática lá na vida adulta, quase, O que eu né? imagino até para os pais quando escutam isso, falam, nossa, Nossa, tem meu 8 cirurgias Deus do pela céu. frente, né? Quando isso vai terminar? E por isso que eles comemoram tanto no final também, né? Mas eu vejo que quando é um paciente, por exemplo, que não tem a fissura, que tratou a ortodontia, que vem aqui, a primeira conversa de escutar sobre ortognática, por exemplo, é muito mais difícil. Não é o convencer, mas eu falo, você explicar, ele entender que precisa, a melhora que vai ter da cirurgia no centrinho, os pacientes com fissura não, já sabem, já crescem esperando chegar essa hora, com ansiedade até de realizar, né? É, porque já é o Já é finalzinho, né? esperado, Já está no final do Ó, tratamento já ali, risca lá, né? depois dessa é o nariz e vou embora, Ai, não, já entendeu? acabou, né? É bem por aí mesmo, né? E aí foi isso, a gente foi estudando e foi se dedicando cada vez mais, né? Até agora há pouco estava comentando com você, né? Sim, Eu né? acabei deixando, né, um pouco minha vida de consultório, um pouco, né? Eu distanciei um pouco disso porque eu realmente senti necessidade de dedicar um pouco mais ao centro, né? Mas acho que hoje, E hoje acaba sendo comum, por exemplo, é que a gente como dentista não tem jeito, né, assim, de trabalhar só por um convênio, alguma coisa assim. Eu já fui só do hospital, daí depois hoje com uma redução de 24 horas lá, eu acho que isso já é suficiente para a gente fazer a paixão e fazer um pouco de serviço isso, fora também tocar a para vida aqui para fora, né? poder ajudar. E são duas paixões, né? Uma que é da que a gente construiu lá, porque na realidade, eu até falo, né, que o serviço de cirurgia pediátrica lá tem muito né, é minha vida, né? As coisas Assim, foram é. acontecendo, a Não, gente foi fazendo, protocolando e a coisa foi indo, e né? eu vejo muito assim no seu dia a dia ali que é um dia a dia sem rotina, né? Não tem, Às cada vezes, dia é tipo, uma ontem a gente emoção. teve ortognática e você entrou com uma urgência antes. Que com certeza você dormiu sem saber que ia ter aquela urgência logo cedo, né? Não, aquela noite eu não dormia, eu estava É? esperando, Ficou esperando? esperando, porque eu ia tentar operar à noite, mas aí teve outras urgências e é Então aquela daí eu vejo coisa que que foi, acaba, que né? sua vida ali acaba não tendo Não rotina. tem mesmo, olha, não tem horário, né? Porque, ó, nessas 2 semanas, acho que de 3 dias de cirurgia, 2 teve urgência. Eu lembro de ter urgência sua, Foi. Aí o duro que tá pegando o né? seu horário, né? Não tem problema. Os nossos acabam que pode Ai, esperar, né? não. O que eu sempre que eles me avisam, eu falo assim, ó, só não faz eu falar para o paciente ir embora, porque às vezes é de muito longe. Não, não dá, né? Isso, a E, gente, esse é outra coisa que a gente tem que colocar, né? Vem de tão longe, às vezes, com aquele objetivo, né? Você tem que se desdobrar e fazer não, mesmo, né? eu Não tem entendo que a como, né? eletiva não tem a urgência, né? Então, se o paciente não fizer ortognática hoje, ele pode fazer amanhã e tá tudo bem. E o bebê com uma urgência, não pode esperar, né? Não, Isso não, está em risco de vida ali, então é, não pode ser depois. né? Então, eu só Verdade. peço isso, ó, se não for hoje, avisa o paciente para ele não fazer um jejum à toa, que Não, também é chato, não, é né? A difícil. pessoa ficar ali no pré-operatório em jejum, naquela ansiedade que já fica, né? Nossa, isso é terrível, né? A pessoa naquela expectativa, ai meu Deus, não chega a minha hora aqui, Porque eu aqui, né? era uma coisa que eu ia te perguntar, porque a gente passa isso com as crianças já um pouco maiores, né? E a ansiedade dos pais é demais ali, na hora de entregar o filho, né? Imagina na hora que você recebe um bebê da mãe, do pai ali, como que é esse peso? É muito maior, né? É difícil. É muito maior você entregar um bebê ali, muito mais frágil ali, que não responde, né? Para você poder fazer uma cirurgia. Eu fico pensando a mãe, né? A gente que é mãe já passa por situações assim, você contém uma certa empatia por Hum. isso, né? Porque eu sempre penso nisso. Tá entregando o meu filho aqui. Tem muita confiança. E é aquele trabalho que você tem que ter, né? Você mostrar com clareza o que vai acontecer e passar essa segurança para os pais, né? Os pais, para o cuidador, né? Os cuidadores, quem for. Porque eu sempre sentia isso muito mais no começo. Hoje um pouco menos, né? As pessoas já conhecem mais, acaba vindo por indicação. Mas no começo,
vou falar que ele tinha um preconceito com a gente, mas sempre que você é mais novo, é muito mais difícil a Foi. confiança, né? É, É muito mais difícil eles aceitarem ou concordarem, né? é. Tem que conversar, né? Tem que explicar e tem que ser transparente e tudo, né? Eu acho que Você olho no sabe que olho eu, e explicar a coisa você sabe que direitinho. tem uma história engraçada, né? Ah, Mas que foi de vou tomar aqui, ouvidoria, deixa eu assim. experimentar. Ó, experimenta o branco tá quente Esse aqui é aquele e que esse é o douradinho. gelado, doce amêndoa. Nossa, muito bom. Esse aí, quando assim, a gente atende o chá é por quê, né? Eu sempre gostei de chá. E à noite, em consulta, se eu oferecesse, talvez, você toma café à noite, por exemplo? Você costuma Ai, tomar? não, fica muito pilhado, né? Aí você não Então, a consegue maioria não dormir. toma. Então, como eu fico no hospital, eu atendo os dias que eu tô lá depois do horário, se eu ofereço um café à noite, quase ninguém aceita. É difícil quem toma um café, quem pede um café à noite. Nossa, chá é tudo de bom, E né? daí o chá acaba sendo. Daí o branco tem cafeína, né? E esse daí é uma infusão com fruta, daí ele não tem cafeína, então pode tomar à noite que não vai atrapalhar o É sono de ninguém. tranquilo, né? E também o sabor, né? Porque às vezes a pessoa não tá acostumada a tomar, às vezes um chá preto tem um gosto mais forte ali, um verde. Então ele, a infusão sempre tem um gosto mais de fruta, um cheiro mais doce, então acaba, às vezes criança toma também, né? Minhas É bem crianças adoram esse daí gostoso. também de tomar com refeição e tudo. É muito bom mesmo, nossa. Tem um aroma, né? O Acaba sendo aroma uma coisa diferente. fica com um cheirinho muito delicioso. Pena que o pessoal que tá lá não dá para Mas daí o sentir dia que eles assim. vierem aqui, eles experimentam. Uhum. Mas eu tenho uma passagem quando eu comecei a operar de uma mãe falar que não queria fazer comigo porque ela achou que eu era muito novo, eu não conhecia, e eu não tinha feito nada demais, estava explicando uma cirurgia e era coisa de ambulatório. Nem era cirurgia enxerto nem ortognática. Aí eu, na época, sem pensar, eu falei pra mãe, ela falou assim: mas você é muito novo, né? Daí eu peguei e falei assim: mas a senhora nasceu velha? Meu Nossa, Deus. ofendeu de um jeito, ela foi pra Tadinha. ouvidoria, Ai, foi uma tadinha. coisa chata no dia. Vocês não me Mas aí, torceram. puta, eu nem pensei na hora, na época, eu peguei e já soltei, mas a senhora nasceu velha, dela, puta, daí que acabou a confiança mesmo, daí na ouvidoria, você já foi alguma vez? Não, ainda bem Não, que daí não, você né? tem que ir lá se Se explicar, né? justificar, pedir desculpa, mas daí eu falei, ó, eu vou pedir desculpa, mas eu, na época do Dr. Reinaldo era o chefe, né? Ai, Falei, mas eu saudade. quero atender ela até o final do tratamento. Toda vez que ela vier, ela vai passar comigo, vai ser exclusivo meu. Foi assim até o fim e depois passou. Porque se eu Bom, né? recuasse também, Soraya, eu falasse, ó, tá bom, outro atende, ela ia conseguir o que ela quis. Eu não tinha feito nada de errado. Então, Eu nunca falei, vou fazer alguma coisa sem estar treinado, e a entendeu? gente carinhosamente chama de Zezinho, É, né? Então até vai chega o hoje, né? Zezinho, ô, Zezinho. Daí eu peguei e meti essa daí. Não, a senhora Sabe a nasceu competência velha. que você tem, né? Que você é muito habilidoso. Nossa, dá gosto de Mas ver ela você no operar. começo falou isso, sem pensar, eu falei pra ela isso E, daí, tive que ir pra né, você está tocando ouvidoria. esse assunto assim. Eu entrei na faculdade muito nova, eu entrei com 17 anos. Eu também. Então, aí a gente forma muito novo, É. né? Eu sempre fui minhonzinha, baixinha, né? E, bom, enfim, né? Fala assim, você que vai fazer a cirurgia, né? Já teve uns enganos assim, né? Ai, você que Você que é é a médica, residente, você que... é residente ainda, né? Mas é coisa que a gente supera, não tem Mas o doutor nada. Reinaldo falava isso aí, todo Zezinho pra sempre é um menino. Ele falava um Então, negócio assim, de brincadeira. Ah, tanto que ninguém me chama de Zé, né? De não, Zé, é Zé, Zezinho até Zezinho, e acabou. Eu hoje, falei, né? então é É. isso e vai, não tem problema. Então, Tanto que quando alguém me fala assim, José Carlos, será que sou eu, sabe? Eu fico você até assustado. olha assim, não, sou eu mesmo. Então tá bravo Ou é comigo, minha hein? mãe dando bronca, sabe? Eu lembro. Mas também não É acontece, por não. aí. E mas é um desafio mesmo. E o que eu vejo muito de problema dos pacientes quando estão fora é as pessoas não querem atender, né? Quando fala que o paciente tem a fissura, às vezes, mesmo uma Então, coisa comum, muita gente fora, às vezes por falta de saber, né? eu Não querem acredito que é atender. isso. Eu sinceramente acredito que é isso. Não é que não queira, é a insegurança de não saber, o medo de não tomar a conduta certa naquele É. momento, né? Eu Ou penso que é saber, isso. ou não achar que não sabe alguma coisa, deixar escapar E, e cometer algum engano, né? e eu até nem culpo, nem critico uma situação dessa. Se você for pensar bem, tem situações que se você não domina aquilo ali, realmente é melhor você encaminhar para um centro especializado
você sabe que vai ter pessoas mais habilitadas a fazer aquele tipo de coisa. Não diminui ninguém isso, não é Sim. mesmo? Eu posso ser assim, ai, muito boa fazendo um determinado procedimento, né? Mas de repente uma outra área, eu não sou tão, né, Mas, tão por exemplo, do que habilidosa eu vi assim, esses né? dias de cirurgia, por exemplo, um bebê com uma hérnia ali que tem que operar. Sim. Tem muita diferença do bebê com fissura e sem, que precisa fazer uma hérnia, por exemplo? É, você diz assim, a criança que tem a fissura e tem uma hérnia, ela é É, diferente de uma criança que tem hérnia e não tem isso. fissura. No, É um no pouco diferente. procedimento ali, No é muito? procedimento da hérnia, não. Mas no contexto geral, que a gente tem que pensar na Sim, integralidade sim, do é. paciente, né? No contexto geral, sim. Por quê? Na indução anestésica já vai ser um paciente mais difícil, um Você fala na pouco. Na intubação, intubação, tá. na ventilação, porque às vezes ele tem, além da fissura, pode ter a micrognatia, vai ter algumas coisas que podem tornar uma intubação um pouco mais difícil, né? Sim. Então, aí até nisso eu penso que se a pessoa, se esse bebê tiver num centro mais especializado, ou pelo menos que seja mais especializado em pediatria, em cirurgia Para ter um pediátrica, vídeo ali para ajudar na intubação, um para ter anestesista treinado. um anestesista mais treinado em atender uma criança, né? Porque é um universo, né? Na cirurgia pediátrica tem muito disso também, já se tocou assim. Se você atender uma criança maior, um adolescente é praticamente um adulto, Sim, assim, sim. não muda muito a rotina. Então, mas assim, na hora que você fala em cirurgia neonatal, é um mundo à parte na cirurgia É pediátrica. totalmente É diferente, né? totalmente diferente. As condutas são diferentes, o lidar com a criança, você muitas vezes, qualquer procedimento, se não for um procedimento muito simples, uma cirurgia, não vou falar procedimento, né? Uma cirurgia muito simples, normalmente você tem que ter um hospital que tem uma retaguarda de É, UTI. porque eu vejo assim que o instrumental é diferente, né? É, O é material da tudo mais anestesia é todo diferente, as delicado, coisas do carrinho da anestesia. tudo mais delicado. Então, é realmente uma coisa bem diferente. Então, a criança menor, eu digo nem só bebê, a criança até 1 ano de idade, assim, é um universo à parte. Não é Eu para acho, não não é, é, não é, não não deve pode ser, bobear, né? não é uma coisa que tem que ter toda a retaguarda. E não é o trabalho de um profissional. Não, É é um isso monte de então, acho que é isso que me é, contagiou lá no centrinho. de Eu trabalhar em falo, conjunto, né? exatamente. Você não está sozinho, você tem o apoio de outros profissionais, você tem um tratamento interdisciplinar ali, né? Que você conversa, dialoga e todo mundo vai falando a mesma língua, né? Isso é muito importante. Eu acho que isso que é o diferencial maior que nós temos, sinceramente. É, o material que é o pessoal, É né? o A pessoal, o equipe, né? material O humano, material né? É humano. humano, exatamente. Porque todo o resto a gente consegue, vamos falar assim, qualquer lugar consegue comprar, né? O Então, equipamento, a isso anestesia, as coisas ali. não é Mas, questão só de mas a equipamento, questão né? do conjunto ali, da interdisciplinaridade ali dentro, de você poder falar um com o outro ali de uma forma aberta e um respeitar o espaço do outro, acho que isso sempre fez a diferença ali. Porque quando alguém vem de algum outro centro, por exemplo, que vem visitar, principalmente um dentista que está tentando abrir um serviço e opera em um hospital, leva a cirurgia para um hospital particular, sempre o difícil é isso, porque você tem que criar uma rotina de como vai ser o pós-operatório, Exato. de É como bem vai ser isso. desde a rotina de chegar até a cirurgia acontecer. Isso é o difícil que aqui tudo anda sozinho, né? É, Acaba. e você cria, mesmo você criando a rotina, tudo, você sabe que ainda pode ter tropeços ali, Não, né? não pode desligar, né? Você fica naquela ansiedade ali da coisa, né? Que tem que caminhar daquela forma e é uma vigilância, né? Porque a É gente, difícil. eu acabei sendo, não vou falar obrigado, mas eu acabei por necessidade dos pacientes. E uma coisa que piorou muito, por exemplo, para mim, foi a chegada de avião em Bauru, por exemplo. Isso piorou Uhum. muito quando mudou o aeroporto, começou a ter essas dificuldades, porque hoje é difícil chegar em Bauru de avião. Ah, sim, É, todo hoje, mundo sabe disso, hoje né? é Você, muito você não. difícil. E é por isso que eu dou a chance hoje de operar em São Paulo ou em Brasília, por exemplo, dos pacientes. Porque em qualquer lugar você chega nas duas capitais ali muito mais fácil, né, do que chegar em Bauru, por exemplo. Hoje, São elevador, né? hoje, no mínimo, a pessoa chega em São Paulo, ou em Campinas, pega um outro avião para cá, que daí tem uma rotina menor, tem muito tempo de espera, e aí o trecho daqui é muito mais caro. É, eu O já reparei trecho, isso mesmo. o trecho São Paulo-Bauru, Campinas-Bauru é muito mais caro que qualquer lugar Exato.
do mundo, quase. Aí, Não vamos falar assim. compensa, sabe? Não, Você paga tão caro que, assim, olha, eu vou de carro até lá então e acaba sendo pergunto, isso. Então Fiona. virou. E além do que, o hospital não é na cidade de Bauru, né? Ele é perto de Bauru. Ariel. Então isso piorou. Não sei se um dia isso resolve, se muda, mas pra gente ficou ruim. Porque imagina uma família que vem pai, mãe e a criança só. O quanto que isso muda no valor de tudo, né? Sim. Então ficou mais difícil de chegar. Então eu falei, então tem que abrir frente em outros lugares para poder ter isso daí. Só que daí o quê? Eu acabo assumindo um risco de chegar no lugar. Hoje já é meio que rotina onde vai. Mas no começo é um frio na barriga enorme cada vez que ia fazer. Ah, tá. Vocês abriram frente, então. É, acabei Você abrindo fechou. lugar para operar por Sim. conta disso, né? Porque ninguém queria vir para Bauru, a conta ficava muito cara da passagem para chegar aqui. É. Então isso mudou, fez a gente. Foi bom também, né? Foi bom, assim, de Então, conseguir. É um outro mercado, não, né? a ideia é ótima, né? Que você chega até onde, né, a É, pessoa, ou pelo menos que ela tenha uma acessibilidade melhor, né? mas seria um sonho, tipo, ficar só aqui em casa, né? Todo dia É, dormir em casa e almoçar em muito casa. bom. Mas Bom, essa situação acabou piorando muito, porque se você faz a conta, se a família faz a conta, né? Às vezes fala assim, ah, mas já tem o gasto da cirurgia, tem tudo que vai fazer, mais o chegar até lá, então fica pior. Então é. isso acabou atrapalhando um pouco. Não sei se muita gente passa por isso, né? Eu vi isso no E a mercado com a gente gente, né? atende pessoas muito carentes também, né? Né? Difícil, né? Tem que E pensar daí nisso também, acaba né? fazendo a diferença. Tá mais próximo, Né? ou uma forma que consiga chegar mais fácil, né? Então daí acaba sendo isso daí, porque e pra gente na rotina. Quando eu vejo você operando, fazendo alguma coisa, assim, é um outro mundo realmente, porque eu só pego da adolescência pra frente, né? Ali Nos dos maiores. 10 pra frente ali, vamos falar que no adolescente mais jovem ali. Então, quando eu vejo cirurgia de bebê, eu falo, é muito treino ali, é uma criança muito pequenininha É pra tudo ver, muito delicado, né? né? Mas é o que, assim, contagia a gente, que é o que Ah, mais motiva. Na cirurgia pediátrica, eu penso é a cirurgia neonatal. mas é uma vocação, não é? Ai, Não é você que olha, escolheu, né? Você... dizem que as coisas escolhem a gente, que não é Eu acho bem que... a gente que escolhe, né? Porque eu acho que não é pra qualquer um, não. Então, assim, comigo foi bem no início do curso, assim, até os Da alunos graduação da mesmo? graduação. Assim, logo quando a gente começa a aprender técnica cirúrgica, isso é do meio para o final do curso, assim, lá para o terceiro ano, mais ou menos. Você começa a aprender técnica cirúrgica e começa a ver algumas especialidades, né, algumas disciplinas relacionadas à cirurgia, cirurgia de urgência. E naquele momento, eu comecei a me interessar pela cirurgia em si. Mas Não, você não, não tinha criança envolvida não, ainda. é porque a cirurgia pediátrica você vai ver lá no final. Às vezes você não vê como propriamente uma disciplina, você vê no internato Por e interesse, tudo, às vezes. não é? E você buscando. Às vezes e é uma especialidade nova. Tá. É uma especialidade bem nova. Eu tô para falar que é da década de 40, mais ou menos, começou a cirurgia pediátrica, assim, porque até então era o cirurgião de Geral, adulto, né, que operava criança. E depois começa a ter, né, o entendimento que a criança não é um adulto em miniatura, né? A criança é um ser que está em desenvolvimento, né? E com outros problemas, que não os problemas do adulto um pouco menor, não né? é, É bem por aí, né? Então, é aí que se criou mais a cirurgia pediátrica. Começa a ter as sociedades, né, e tudo, e começa a ter a as se firmar como uma especialidades, como especialidade. especialidade, residências, né, e começa a ter essa coisa. Então, era relativamente nova se comparado com outras especialidades cirúrgicas, assim. E aí no curso de medicina, no meio do curso mais ou menos, eu comecei a acompanhar um professor, né? Que ele, olha, ser acadêmico de medicina, ele deixava você acompanhar para você ver e tudo. Então eu me interessava e era interessante porque
ele era professor também, então tinha que passar visita fora do horário habitual, né? Que todo mundo passa durante o dia e tudo, ele passava visita à noite. Não. Então você conseguia acompanhar por causa que era Sem fora do horário. atrapalhar as aulas. Então, você sabe, bom, né? Eu sei que no final eu fui até O último o ano. último ano acompanhando. Começou meio extracurricular. Exato, era um grande cirurgião, né, da minha cidade, grande cirurgião. Fazia cirurgia oncológica, mas era mais adulto, mas ele acabou fazendo uma especialização em cirurgia pediátrica. Um pioneiro também na cirurgia. Foi um dos pioneiros. E tocava tudo, todo o serviço, tudo, e a gente foi pegando gosto por ver, né? Por ver, e aí é aquela coisa assim, né? Depois que a gente começa a tratar de criança, você não é que você não gosta de tratar assim, eu estou até com dificuldade de explicar como é que é, mas assim, é o sorriso, é aquela coisa, aquela ingenuidade, é aquela. A criança, ela não somatiza as coisas, falar um termo mais assim, ela não inventa onde, né? Se a criança está bem, ela está brincando. Não reclama à toa, né? Se ela está com dor, ela está moadinha. Então, sabe? E quando ela está bem, ela está feliz. Não, mas então, achei que ia falar. Legal isso, sabe? Porque eu vejo criança, ou você ama ou você odeia tratar. Você não faz por. Ninguém trata de criança por dinheiro, vou falar assim. Ou você gosta de fazer aquilo, ou você não faz, né? Você tem que gostar, realmente. Porque eu não tenho. Mas eu me sentia mais assim, para mim aquilo era mais gratificante. De ver De ver e recuperar, e assim, muitas coisas que eu fazia, eu sabia que aquilo ali era resolutivo, isso que era legal. Eu tenho muito disso, né? Eu quero fazer as coisas, eu quero ser resolutiva no que eu faço, Porque acho que sabe? quem gosta de cirurgia um pouco é isso, né? Gosta de entrar para resolver as coisas, né? Então, mas você vê que vai ter um resultado legal, né? É. E que aquilo ali vai ser para a vida toda. Na cirurgia pediátrica é isso que você vai fazer. É aquilo pontual, ali, né? É pontual. É uma situação, você vai intervir em alguma situação que vai melhorar a vida daquela pessoa e a vida dela toda, né? E eu brinco até agora, a gente já está na faculdade com os internos agora. Hoje foi o dia, hoje a gente ficou o dia inteiro lá com eles, né? Mas eu brinco até assim, na hora de fazer incisões, as incisões tem que ser tudo pequenininho. Por quê? Porque é pequenininha? Não, é porque você tem que pensar que ela vai ser uma cicatriz que a pessoa vai levar para a vida toda. Então, não tem que ficar aparente, sabe? Não tem a que ideia existir. É que ela suma, né? Tem que ela fique assim, minimamente perceptível, se é que algum dia vai ser perceptível, né? Então é isso, essas coisas que a gente treina em menor escala, né? Então que você vai, né? E sem contar a questão também de você se sentir hábil para aquilo ali, né? Que isso é importante também, né? Você vai falar, eu quero ser cirurgião, se você não gosta de manual, de coisa manual, de exercer sua habilidade ali, né? Assim, fica difícil, né? Porque é uma coisa que requer isso. Então você tem que ter esse tipo de habilidade, né? E eu achava que eu tinha, né? E eu acho que eu tenho mesmo, né? Não, porque eu acho que é uma coisa que você gosta de desenvolver e cada vez está melhor. Com certeza você tem, né, Soraya? Com certeza. Porque a gente é uma coisa que a gente carrega, né? E cada vez o cirurgião tem disso também. Não sei se você tem parte disso. Se você faz uma coisa, a segunda vez você quer fazer melhor. É obsessão pelo negócio. É uma obsessão, E você fica extremamente satisfeito, mas aí você fala... Mas falta alguma coisa. Eu ainda vou ser melhor que isso. Não, sabe, todo dia um pouco mais. Um pouco mais. Isso sabe que outro dia que motiva a gente. Outro dia eu tava olhando uma cirurgia. Tava tendo uma ortognática no hospital. E eles estavam na fase... Que a gente põe um pino aqui para fazer uma referência externa no rosto, né? Que é a única coisa que o planejamento digital não dá. Sim. Tudo vem do guia hoje que a gente imprime e tem uma referência externa para usar para ver a altura do terço facial. Então isso tem que ser uma referência externa, porque na hora que não dá para ver pelo lábio porque incha, né? Às vezes o tubo mexe o nariz. Sim. Então tem que ter uma referência fixa, então é um preguinho que a gente coloca na testa. E eu tava olhando a cirurgia ali, daí uma amiga tava junto, ela falou assim: você viu a cirurgia lá? O cara opera bem? Daí eu falei assim: pode ser, mas bateu muito para pôr o preguinho, tipo, mais do que o número de... Porque a gente conta às vezes que faz as coisas, né? Então tem isso de processo do que eu faço. Eu gasto um fio de sutura aqui, eu gasto tanto para infiltrar. Já tem uma conta na minha cabeça que eu sempre fui aperfeiçoando isso daí para poder saber. E você tem que ser sistemático.
Tem determinados Eu não momentos que conto não para todo tem jeito, mundo, você mas tem que ser, mas né? eu conto as coisas, eu conto o É, tempo, eu você tem faço uma que. média É, toda vez para ver se eu estou andando ali na linha. exatamente, é bem por aí. Daí, porque a gente acaba se tornando obsessivo por melhorar aquilo ali de fazer. Isso. Eu acho que quem Aí não eu abri um liga, parênteses, assim, que você está falando do meu trabalho, mas, nossa, eu ficava fascinada com os avanços que vocês faziam, gente, era fantástico, ver aqueles, vocês fazem aquela reconstrução molde agora, antes fazia gesso, né? fazendo gesso, é. Agora vocês fazem, tem impressora? Tem uma impressora que faz, é. Muito Faz os legal guias. isso, eu vi o da extração osteogênica, né, fazendo Também a é, impressão para. E já faz aquele cálculo para tudo. poder E simular e depois, na ver o hora que avanço. vocês fazem, que vocês olham o molde, aquilo, gente, eu acho aquilo tão Não, mudou, engenhoso, ficou muito legal. tão bonito, tão perfeito. E eu tentei começar, desde que eu tive acesso, né, que foi 2016, com uma empresa de Brasília, que é a Trion 3D, que eles também são pioneiros nisso daí, eles estão comigo desde o começo. Acho que eu fiz quase que 100% dos casos ali com eles, com a simulação, com impressão dos guias, porque ganha muito tempo, só, né? Antes fazia muito manual as coisas, de ficar no laboratório, fora de horário, É. a gente perdia muito tempo na parte de laboratório fazendo isso, sabe? E o E não era resultado, a igual. gente consegue mapear melhor esse resultado, Não, né? acho que o paciente vê a simulação 3D ali, vê o rosto movimentando, hoje ele acaba entendendo melhor. Porque antes a gente mostrava o quê? Ah, sua mordida tá assim, agora vai ficar assim, então o paciente já ficava Ah, que meio. bom, né? É, mas não entendia. Ou era um traçado na radiografia, É, que também isso é mesmo. mais difícil ainda de você ver um É, risco no perfil e o antes e depois ali sobreposto no mesmo desenho. Então, a gente entendia por causa da rotina, mas o paciente vendo a primeira vez o leigo ali, aquilo ficava uma coisa. então, é a tecnologia Então tem agregando, que né? E é mudar, ué. muito bom, né? Então isso acabou ajudando, É assim, a verdade. vender o procedimento, né? O paciente entender o que vai ser e ajudou a gente a ganhar tempo, né? De fazer mais coisas também. Porque você imagina, se eu fosse ter 3 ortognáticas no outro dia, eu tinha que ter um dia quase que todo de planejamento Nossa, para é, planejar. é Hoje, isso mesmo, fazer aqueles moldes né? Tinha que todos, né? moldar um por um, Cidade, montar no né? articulador. Cada parte de gesso para endurecer era quase 1 hora. Isso, meu Então Deus. Não, eu nem gosto de lembrar. O Ai, tempo que eu já perdi fazendo isso daí. mas eu via lá, né? Mas Vocês fez ainda parte, faziam. né? Não, Fez não, parte do. e o resultado também, né? É. Entrava na cirurgia, você via, e depois, na hora que acabava, você viu o avanço, É a né? mudança, é. Assim, nossa, gente, muda muito, fica Não, muito legal, por gente. mais que o paciente acorde assim, com um pouco de edema, tudo, mas ele vê o dente que ele nunca viu no lugar certo, sorri um pouquinho ali, já vê que o dente está no lugar. É uma É, satisfação é também, enorme, né? é Então, enorme, é de isso. ver. Cada um no seu, mas Mas é é, muito mas é. gratificante, né? Bom, né? Daí eu fico contando os dias para voltar. Eu gosto de ver muito no primeiro retorno, né? Tento marcar de eu conseguir ver, porque é o dia. Ah, todo mundo gostou, meu marido gostou, o namorado gostou, a namorada. Você vê que eles mudam muito, sabe? Muitos pacientes a gente começa a acompanhar na rede social quando vem para operar, daí você vê que às vezes não postava muita foto, não tinha aquela autoconfiança ali. Depois que ele gosta do perfil, que ele se vê bem no espelho, que ele gosta de tirar foto, a atitude na rede social começa a mudar. Você vê que a pessoa tá se gostando mais, tá aceitando melhor o rosto. É, o que vale a pena, né, É o que vale a pena, é a de gente ver fica isso daí. satisfeito, É um né? sorriso da criança. Então, aí quando o Seco falou assim, ah, eu vou fazer um podcast para chamar você e tudo, aí eu fiquei pensando, falar sobre fissura. Aí você começa a fazer aquele exercício assim, você, ai, o que será que o Zé vai me perguntar? Aí se ele me perguntar, o que mais eu gosto de fazer? Sabe aquelas coisas que vem na Sim. sua cabeça assim? Você acha que eu fiquei pensando nisso? Aí na sexta-feira eu fui atender o ambulatório lá no Terrac, aí eu tirei uma gastrostomia. Tirei porque a criança já estava alimentando, sabe? Aí eu falei assim, gente, tá aí, é o que eu mais gosto de fazer Fazer. aqui. Assim, aquilo ali parece uma coisa, só tirou, fez o curativo, acabou. Gente, mas aquilo ali é uma Não, satisfação pra não, gente. Sabe o não, que é. que foi? Assim, A pessoa vai ter uma vida normal depois, né? Explica pro pessoal o que então, que é eu a lembrar, gastrostomia. então, porque assim, é que a gente trabalha lá, e aí eu até falar da parceria começando da equipe multidisciplinar, trabalho muito ali junto com o pessoal da fonoaudiologia, da pediatria, né? Essas crianças, a maior parte que eu opero lá, são crianças que não conseguem se alimentar. Elas não conseguem se alimentar porque ou é a criança que tem a sequência de Robin, que tem a micrognatia, que é a mandíbula bem retroposicionada, né?
e ela não consegue coordenar bem, nem respiração, nem deglutição. E com o crescimento e todo o trabalho da fono, de reabilitação, tudo, com crescimento crânio-facial também, né? Ou até com a intervenção de vocês, né? Que faz o avanço da mandíbula, né? Que faz a distração da mandíbula. Então, eles conseguem se alimentar. Outra coisa que ajuda muito também é quando faz a cirurgia do palato, né? Demais, né? Volta. Melhora bastante, né? Agora, outros têm outros problemas, né? Ele, às vezes não é só Roban, é o Roban com outras síndromes, né? Que aí é um tratamento um pouco mais Ou um demorado, envolvimento maior da língua atrapalha muito também, né? muito. Quando Então, tem. aí tem um monte de comorbidades, né? E a gente vai assim, como que subir uma escada Porque degrau por sempre que alguém pergunta degrau. de fissura ou de alguma coisa, fala assim, depende, né? É duro que a gente sempre fala depende porque tem variação, nunca é igual. Nunca é igual. Nunca uma criança é igual a outra. E a gente vai ali, passinho por passinho, porque o objetivo maior naquela criança ali é reabilitar, né? E fazer ela crescer, né? Ela Fazer ela poder crescer, crescer e ser ela, criança, né? exato, e sim, e reabilitar no contexto geral, né? Tanto é a audição, a fala, né? Brincar, ir na E escola. comer, gente, quer uma satisfação maior a mãe conseguir alimentar uma criança, né? Não, não tem. Então, aí naquele momento é que eu falei assim, gente, eu vou falar isso pra ele. O que que Nem que eu passa? falei Não é porque eu operei que ficou bonitinho, é porque isso aqui resolveu. É porque voltou à normalidade, No né? dia que eu tirei a sonda, eu falei assim, gente, é isso aqui Que me- porque ela tá reabilitada depois de todos os degrauzinhos da Mas acho que você escada que ela podia foi falar então assim, subindo. é poder saber colocar para ela ter uma sobrevida ali, Então, vamos falar assim, e foi, poder tirar para ver que resolveu. e a mãe comentou comigo, ai, mãe, foi bom, né, doutora, foi bom. Porque ajudou a chegar até aqui, Não, né? porque acho Mas eu que falei assim, olha, já foi o tempo, tá porque ótimo, ninguém agora imagina a a vida que dificuldade de uma segue, né? alimentação por sonda, né? Ó, ninguém quer. E Não. é difícil quando a gente chega para falar, porque assim, isso acontece muito também. A criança chega no hospital, a expectativa dos pais é, ai, vai fazer a cirurgia da fissura, ou então do Roban, que tem um palato, acha assim, a ideia deles é que é uma fissura, é um buraquinho, é uma fenda. Vai fazer a cirurgia, tudo está resolvido, acabou o problema. Mas não é bem assim. Tem todas as questões, tem o tempo certo que a gente pode Sim. operar para não atrapalhar o crescimento craniofacial, para não atrapalhar, para diminuir as Diminuir a indicação de ortognáticas lá na ortognática. frente, ou então de favorecer que cresça melhor, né? Então tem o tempo, todo o tempo certo ali para você fazendo aquilo. E quando a criança tem a disfagia, que ela não consegue se alimentar, ou até às vezes é respirar, porque muitas vezes tem que Tá ficar com a obstruído, cânula né? nasofaríngea, tem que colocar, né, a traqueostomia, tudo, né? Mas quando ela não consegue se alimentar, é uma, assim, uma coisa muito frustrante para os Ah, cuidadores, né? Assim, porque eles querem que o bebê se alimenta, mas ele não consegue, ele não coordena. e é o E, medo de todo dia essa criança dormir e e ela pode você não aspirar, ficar tranquilo no quarto, né? Nossa, é perigosíssimo. Ela tem refluxo também, porque com a fissura ela deglute muito ar e aquilo ali acaba favorecendo ter muito Porque muitos refluxo, né? bebês ficam no bercinho com a cama inclinada, Tem né? que ficar Fica no para suspensório ali ai, a para gente coloca dormir. aquela funda É. portuguesa, que a gente chama, mas Como tem que ser chama? a funda É. portuguesa. Coloca, Porque é tipo um suspensório mesmo, um é. colanzinho assim, a gente Então coloca para o bebê não bebê escorregar no sempre fica ali a bercinho. 30, 40 graus inclinado, E, né? e a gente fala, tranquiliza, olha, é só um período, isso vai melhorar. Refluxo melhora, refluxo bebê melhora. A fissura, ela acaba prolongando isso um pouco mais. Mas a questão da alimentação são muitas tentativas. Aí as meninas da fono trabalham, né, estimulam, Hum, com a paciência e com muito carinho, com muito cuidado, né? E adquirindo a confiança, né, né? dos pais, do cuidador. Mas chega um momento que a coisa não vai como a gente não esperava, e aquilo ali pode ser até um risco em continuar Hum. insistindo, porque pode chegar ao ponto da criança não coordenar e aspirar, né? Sufocar com o anemia. Esse é o medo maior. E aí a gente tem que dar essa Opção, né? opção de
fica com a sonda nasogástrica um período, mas vai chegar um momento que você precisa colocar uma Porque gastrostomia, vai né? muita coisa, né? Acho que para toda mãe, a mãe espera dar até de mamar para a criança, né? Ah, sim. Começa E acho que é nesse possível, período, isso a né? gente também fala, né? É. Porque tem fissura que não pode amamentar. É possível, existem as técnicas Porque para a mulher isso é muito facilitadoras, a gente importante, não consegue. é? Para a Muito, mulher, assim, muito. o amamentar para a mãe é uma coisa Nossa, natural, né? Assim, natural. que toda mãe É, não, espera. e é assim, é uma coisa assim. E para a criança é muito bom, né? É como se está complementando a maternidade, né? Hum, Mas tem que ser uma coisa muito tranquila, né? Na hora que você vê que aquilo ali tá, a criança está se esforçando, você também, mas não não teve tá indo. caminho, aí você precisa de ajuda mesmo, né? E no, na questão da fissura, do rubam, que a gente tem que fazer a gastrostomia, é porque chegou num ponto assim que a criança já está com sonda há meses. E a fono está trabalhando, ela não está conseguindo se alimentar. E aí você fica naquela situação, tem que nutrir, tem que alimentar, porque senão não cresce adequadamente. Daí não pode operar, né? Aí também não vai operar e aí vai atrapalhar todo o Hum. desenvolvimento. Então você opta pela gastrostomia. E nesse momento, convencer, chegar e falar, olha, Já precisa. tentamos o que podia, né? Aí você vê que é sempre uma coisa. Umas mães falam, olha, deixa eu pensar mais um pouco, não era isso que eu queria, porque a expectativa realmente não era aquela, É. né? Ou outras vai falar assim, eu tô tão cansada, porque Acho que é a hora eu tô, mesmo. já tá na hora, mas é um momento difícil. De uma forma ou de outra é Não. difícil. Eu acho que só não é pior para o paciente quando a decisão é de pôr, tipo, de instalar, de fazer uma traqueostomia, por exemplo. É, porque aí você sabe que é uma coisa estritamente É, necessária ali, mas né? eu Mas falo, é as duas notícias ruins ali é para os ruim. bebês de É. escutar. E aí elas vão, elas confiam, você faz, aí você vai acompanhando meses, Ver anos. crescer, ver Eu aumentar. tenho alguns adultos já estão, atendi um outro de 26 anos, quer dizer, eu não era nem quando eu não estava nem aí no centrinho, Mas e a gente está fazendo, acompanhando, ainda trocando as sondas e tudo, porque não conseguiu alimentar virou um 26 filho. anos. É, Virou um filho, tem que cuidar dele. quando É, demora, olha, tem que ligar, é. fulano não apareceu, tem que ver o que está Vamos ver, acontecendo. chama ele para vir aqui. É uma buscativa Mas sabe que também. uma coisa, todo mundo que vem para conhecer o hospital, eu faço questão de levar na UCE, por exemplo, para ver. Os bebezinhos, O né? cuidado da equipe lá com as crianças lá. E de ver os pais ali, porque aquilo é o começo de tudo, né? É. Bom, aí tem que explicar o que É. que é o Não, hoje. por isso que eu te dei a deixa de Então, falar. é uma unidade que a gente tem de cuidados especiais. O que seriam esses cuidados especiais? É um cuidado, esse cuidado multidisciplinar. Ali a criança ela é atendida por todos os especialistas. Então, no primeiro momento, ela passa com o pediatra, ela vai ser consultado o pessoal da odonto, da bucomaxilo, da crâniofacial, dependendo do Hum. tipo de uma formação, passa com a crâniofacial, a genética, né? Aí a nutricionista, as fonoaudiólogas, o pessoal da enfermagem fica ali no cuidado É intensivo mesmo, né? intensivo mesmo, né? Então, todas as equipes dando a retaguarda para E o os pais ficam início do juntos, né? tratamento. E os pais hoje ficam juntos, mesmo se estiver na UTI, fica também. É. E eles ficam juntos, ficam acompanhando e vão aprendendo os cuidados. Eu acho que isso que é muito legal, porque você, além de você estar cuidando ali, você está ensinando os pais. Olha, ali vai para casa. É assim, assim, assim que faz. Eles aprendem. Eu, eu já ensinei mãe a trocar sonda de gastrostomia. Olha, eu falo assim, olha, tem mãe que veio da Bahia, por exemplo. Ela falou assim, olha, eu Não vou tenho. conseguir vir, né? Não, e assim, para eu conseguir o recurso, o posto de saúde mais próximo, eu dependo de condução, de pedir ajuda para vizinho. E aí você fica, né? Nossa, meu Deus do céu, essa criança está com gastrostomia, como é que vai fazer? Você fica preocupada, né? Aí a gente vai, olha, Porque querendo, vamos, olha, se ela se falar, vou tentar acontecer voltar e não. assim, o que pode acontecer? A gente explica tudo que pode acontecer, fica lá treinando, assim, encaixa a extensão na sonda, passa a dieta, para lavar depois é assim, assim, assim. Então fica esse trabalho assim de educar mesmo quem vai estar cuidando, É. né?
Então, não é só o cuidado com a criança, é com o cuidador também, né? Também é muito grande. Então, é muito Mas todo bom mundo acha isso. muito. É apaixonante de ver ali o cuidado que o pessoal tem ali, todo mundo, né? Com os pais e com as crianças ali. É Todo assim. mundo que vem conhecer fica apaixonado ali de ver o cuidado das crianças como chegam. Porque quando vê ali com a gente, quando, por exemplo, um paciente chegar a poder fazer o enxerto, que é a primeira cirurgia ali na boca, praticamente, ele já está praticamente encaminhado, né? E já passou Quando as já não fases, tem, né? Ele já está no quase no já final, tá né? muito encaminhado no É, tratamento, né? é. Já Você não. pega também no meio do caminho, nos Não, também enxertos, né? pega, Na face. pega. Mas a maioria, quando chega, assim, não tem mais complicação, sabe? Já estão andando sozinho Ah, ali. Por isso que sim. chega ali para fazer, por aparelho. É, Porque enquanto isso não acontece, ele não é indicado para ortodontia, não faz enxerto, ele tá ali, ele tá lutando pela vida, né? não No é bem por começo, aí mesmo. É Você- igual aquela, igual eu falei no início ali, a expectativa é de fechar uma fenda, né? Mas tem tanta coisa ali que a gente pensa. né? E é um pensar assim, é, por que que vai fazer nesse determinado momento? Explicar, olha, porque a gente precisa, a gente não pode Hum, interromper o crescimento craniofacial, tem que ser dessa forma, por dessa outra forma vai prejudicar o crescimento. E nesse momento isso aqui não é importante, isso aqui é uhum. importante, né? Então a gente coloca de uma forma assim, olha, a primeira coisa para o bebê, ele tem que conseguir respirar bem, é, respirar bem, inclusive durante o sono, né? É o mais importante, né? Também, porque a gente tem um receio da- das apneias, eles caem bastante. Ainda mais o Roban, o sono, a queda da língua ela é Hum. importante ali, obstrui mesmo a via aérea, né? E tem que alimentar, não tem como, né? A pessoa precisa respirar e alimentar Antes de isso pensar em daí, né? qualquer coisa, Aí qualquer depois a cirurgia gente vai ao estética, é médico. isso, né? E algumas são funcionais também, né? Mas que tem que algumas prioridades, né? Hum. Então a gente tem que colocar dessa forma. E tem outras malformações que vêm junto também, né? A gente tem que também estar conduzindo. Já teve muita coisa diferente, muito paciente com coisas raras, problemas raros que você já tratou, Soraya? De modo geral, ou É. especificamente no Não, centrinho? no centrinho, no geral, pode ser, Então, a da sua cirurgia vida, pediátrica, eu vou falar assim, é uma coisa assim, Porque que é é uma muito vida sem coisa rotina, não é? então, de muita É. raridade, assim, as coisas são muito assim. Se você pensar numa coisa que é muito frequente, eu vou falar aqui uma coisa que me vem na cabeça, são megacolo congênito. É uma das mais, não é tão frequente, mas é frequente, assim. Mas é frequente quanto? É um nascido vivo para cada 5.000 a 10.000 nascidos. Muito mais que uma fissura, assim, 10 Você vezes vai mais raro que pensando, uma sim, fissura, né? então isso não é tão comum, né? Mas e tem coisas muito mais raras na cirurgia pediátrica. Então, assim, é diferente da cirurgia geral nisso também, no cirurgião de adulto. O cirurgião de adulto, uma cirurgia que ele faz muito, por exemplo, ele opera muito a vesícula. Opera a vesícula, ele hoje faz Apendicite. apendicite, bariátrica, hérnia de hiato, mais ou menos isso, né? Que é o dia a dia. Mas as hérnias, né, são as coisas mais comuns, assim. A cirurgia pediátrica opera isso também. O mais comum são cirurgias pequenas. São cirurgias que a gente fala que são cirurgias possíveis de fazer no hospital dia. Que antigamente falava cirurgias ambulatoriais. Então, hospitais dias hoje, que é o conceito. E a criança interna vai tomar anestesia geral, vai ser operada e vai embora naquele mesmo dia. Nem dorme no hospital, né? Não Não fica dorme internado mais. mais que um Não, dia, né? hoje mesmo a gente já operou lá pela manhã, foi tudo Foi hospital embora dia. já. Agora à tarde já estavam indo embora. Como é que a gente estava tendo que se controlar? No final do expediente, a gente estava liberando as altas. Mas é isso. Então, essas crianças, ela tem afecções que são rápidas e fáceis de tratar. E é uma boa parte, eu estou para te dizer que 70% da cirurgia De dia a pediátrica dia é isso. o dia a dia é isso, que são as hérnias inguinais, hérnias umbilicais, as hérnias de modo geral, né? Fimose, Hum. hipospádias, criptorquidia, são problemas urogenitais, né? Mais comuns. Criptorquidia é o testículo que às vezes não desceu, não chegou ainda no escroto do bebê, então você tem que posicionar ele no lugar adequado para ele desenvolver. Sempre em bebê também. Aí tenta se operar aí antes de um ano de vida, né? A hernia inguinal tem que se operar quando você faz diagnóstico, ela pode complicar. A hernia umbilical hoje
se espera até 4 anos, a maioria fecha. É Então, mais assim, tranquilo. mas são situações, assim, isso aí engrossa esse 70% do dia a dia da cirurgia pediátrica. E Saindo normalmente, disso, e na sua rotina de trabalho, isso vem indicado do pediatra. sim, É isso, né? normalmente é assim, essas crianças passaram a consulta com o pediatra e são encaminhadas para o cirurgião pediátrico. Na unidade básica, na rede privada, assim que funciona, né? Porque com a sua rotina hoje, você não faz um consultório de pediatria normal, né? Não, Não porque a minha consegue, né? formação não é de pediatria. Né? Não, É o cirúrgica, cirurgião né? pediátrico, ele tem que fazer a cirurgia geral, a cirurgia de Para depois adulto. ser pediatra. Exato. Para depois você fazer a cirurgia pediátrica. Ela é uma subespecialidade Da cirúrgica. cirurgia geral. Então, você primeiro faz cirurgia em adultos, 3 anos hoje. Você faz 3 anos de cirurgia em adulto, que é a cirurgia geral, e depois você vai fazer uma subespecialidade, que eles falam, que é a cirurgia pediátrica. São mais 3 anos em cirurgia pediátrica. Você sai formado em cirurgião pediátrico geral. Você pode ainda fazer mais 1 ou 2 anos adicionais, e você pode fazer urologia pediátrica, só fazer uro, oncologia pediátrica também. Também é uma coisa que já tem uma subespecialidade dentro Dentro da da especialidade. subespecialidade. E aí a coisa é. Então é um caminho bem longo, Hum. né? A coisa, eu vejo nos estudantes hoje que eles meio que desanimam na hora que a gente Não fala é tão assim, olha, imediatista. então nós temos que fazer a cirurgia. Eu tenho que fazer cirurgia geral? Tem que fazer cirurgia geral. Há muitos anos, lá quando começou a Tem os cirurgia princípios pediátrica, básicos parecidos, né? porque são os princípios É. cirúrgicos, né? Hum, E depois, assim, aí na parte da pediatria mesmo, é sempre bom você ter uma experiência boa com emergência pediátrica, porque é o dia a Para dia que o buscar o dia a cirurgião dia do que anestesia vai vai ser ter, no. do que vai ser para frente. E a pediatria básica que você tem lá no curso Hum, médico, mas não é uma formação de residência, de especialização. tá. Então, a cirurgia É demorado pediátrica mesmo, é né? Mas toda demorada. área cirúrgica é demorada, né? É, É mais demorado. e aumentou, né? Tem uns 2 anos ou 3 anos, acho que já faz uns 3 anos, que antes o pré-requisito, a gente chamava assim, é pré-requisito. É pré-requisito que você tem que fazer a cirurgia geral para fazer a subespecialidade. O pré-requisito era 2 anos, na maioria das especialidades. Hoje são 3 anos. E hoje você não vê uma subespecialidade cirúrgica que seja 2 anos. A maioria já são três Mais anos 3 também. Então, anos. isso é outro curso É médico, né? outra faculdade, É outro praticamente, curso né? médico. É um caminhar demorado. E depois você sai da residência da cirurgia pediátrica, assim, com aquela sensação assim, nossa, ainda tem muito para aprender. Exatamente por Não, isso. demora. Porque por mais que você tenha ali, esteja no serviço de ponta, sabe, tudo, você tem algumas afecções que são tão raras que você viu num ano da residência, mas você vai terminar a residência e não vai ver Às vezes outra. não passa de novo, Não né? vai ver outra. Então, assim, é aquela sensação de que, nossa, preciso, é um caminhar. É É, um porque caminhar. acaba que pra gente, um paciente outro dia perguntou aqui se ele tinha um dente complicado, por isso que ele veio pra cá pra extrair, e se era normal de ter, né? Eu falei assim, ó, se você for ver o dia a dia aqui, é normal, porque só vem dente mais difícil pra alguém quando encaminha pra Sim, gente tirar. No geral, não é tão normal, mas por isso, mas aqui no consultório, se você ficar aqui, vai ser normal alguém vir com um dente parecido, porque acaba sendo encaminhado, né? exatamente. O nosso é assim, funciona assim. E a gente trabalha com muita urgência também, né? Assim, eu estou falando de modo geral, né? A gente fugiu um pouquinho da fissura, né? De modo geral, a gente trabalha um pouco com trabalha muito com Mano, urgência, né? Porque você acaba tendo que ficar atendendo, né? Os abdômenes agudos, mas que isso são no dia a dia, você acostuma também, não acostuma com um dia sem rotina? com dias sem É, rotina. seu dia não tem Não, rotina, né, não, Soraya? não tem, não tem hora para começar, não tem hora para É, terminar. Não, é uma surpresa, né? Então, não é assim, a família acaba acostumando com isso da gente, não, né? é bem assim também, Ó, né? eu ia almoçar em casa, hoje eu não vou, né? Eu ia chegar pra janta, eu vou atrasar um pouquinho, a gente janta amanhã, Atrasa sempre, né? porque acaba tendo isso, né? Se Sim, acostuma, sim. né? Isso é para mulher, é um desafio também, viu? Imagina. Porque na hora que você chega, que você tem. Aí eu tô lembrando agora
da Dani, uma enfermeira que trabalha com a gente, faz endoscopia também, né? Então, ela está voltando da licença maternidade. Se ela estiver ouvindo, eu falei com ela. Aí ela voltando da licença maternidade, começando a trabalhar, cabisbaixa. Aí eu olhei para ela e falei assim, gente, você está vivendo a pior fase da maternidade, né? É o dia que Ou você tem que separar, voltar né? a trabalhar. E daí a gente tem que desdobrar tanto, né? Porque você tem que voltar a trabalhar, você deixa o filho, e depois você fica sempre ali, sabe? Naquela sinuca, né? Você não quer parar de fazer o que te satisfaz pessoalmente. Você tem a formação para aquilo, você se realiza Uhum. profissionalmente Uhum. naquilo, mas a família é muito importante. Então você tem que dar atenção também, né? Nossa, isso é uma coisa assim Saber que dividir, né? saber dividir e você tá ali, porque senão é muito frustrante, né? Hum. Você pensar assim, eu trabalhei a vida inteira, tudo bem, estou bem, sou um excelente profissional, mas aí você olha para trás, poxa, eu nem vi meus filhos É. crescer. Aí é triste demais, né? Então, assim, na minha vida eu tentei fazer dessa forma, né? Não De sei, equilibrar um tentar pouco, um né? pouco, tem dia que dá, tem dia que não dá, mas a gente tenta compensar de outra forma, ficar um pouco mais esse fim de semana, mas Mas é verdade, hoje, por exemplo, minha menina chegou de viagem, ela tá de viagem de formatura. Eu não vejo ela desde segunda-feira. Daí eu queria ter saído às 5 e buscado, pego ela na viagem, ela falei pra minha mulher, ó, sei que vai hoje buscar, daqui a pouco eu tô em casa, não, mas aí vai. entendeu? Hoje é o dia de dormir mais De tarde, ficar né? De, junto. de fazer pipoca. Exato, acaba acostumando. Mas sabe quando eu consegui fazer isso ser legal? Deles entenderem, quando eu saio, eu tô ajudando alguém. De alguma forma assim, de quando eu não tô em casa, por exemplo, o dia que você não tá lá, porque você foi salvar a vida de uma criança, então você tá ajudando outra pessoa. É, Tudo bem que isso às vezes, mas eu também quero a minha parte, né? As crianças têm é, isso. Mas é de saber isso daí. Não falo assim, eu tava ganhando dinheiro, não é nada disso. Porque se eu já falei isso pro meu menino, que precisava trabalhar pra te pagar a conta, ele fala assim, mas eu não tenho gasto, tipo, não quero, não quero eu dinheiro. pode até sentir assim, nossa, será que eu sou um fardo pro meu pai? Daí Ele tem que não. sair trabalhar tanto, Então nem. daí foi tipo assim, não, eu saio pra poder ajudar outra pessoa. Daí acho que ele entendeu melhor, eu ajudar outra pessoa de uma forma Ficou melhor, ficou né? melhor. Falei, não, tem conta pra pagar, falava coisa assim, daí ele, mano, não tenho conta, assim, não quero dinheiro, sabe? Eles querem o tempo nosso ali O perto, né? tempo. E a gente tem que dar, né? Acho que É, é acaba função sendo nossa, isso né? daí. Então isso é difícil, né? Não, eu Isso falei é da difícil rotina porque conciliar. eu vejo o seu dia a dia ali, a gente acompanha uma parte junto, eu vejo que às vezes não tinha nada, daí de repente, ó, vai ter que entrar uma cirurgia da Soraya de urgência aí. E do mesmo jeito que é surpresa pra gente, pra você também deve ter sido, né? É bem corrido Você mesmo. não Não, começou o dia sabendo que ia não, começar com aquela cirurgia. não. Ou termina também, né? Porque às vezes acabou, não, estou indo Às vezes para fala, tô indo casa, embora, o celular já tocou e. só que não, volta, tem mais coisa. E você sabe que eu fiquei uma época no trauma, assim, e eu achava muito difícil isso do, da traumatologia, dessa parte, do que você não ter o. Ah, eu tô em casa hoje, eu não sei se eu vou sair daqui, eu vou poder marcar de ir na academia, ou se eu vou sair daqui, vão me ligar, eu tenho que ir no hospital, sabe? Uma coisa assim. É. De não conseguir ter a rotina. Porque Eu, a traumatologia tem isso, né? Você tá de plantão, pode tocar qualquer hora, qualquer, pode qualquer horário, você não sabe o que vai acontecer, nunca tem um dia igual ao outro. não, esse é difícil, né? Mas eu acho que o segredo disso aí é você ter uma boa retaguarda, ter compreensão da família, tentar equalizar isso de uma forma de que aquele tempo que você passe com seus filhos, com a sua família, seja um tempo Hum. precioso, né? E também não adianta, né? Se você estiver em casa, fica em casa o dia inteiro, cada um no seu quarto, né? Não, Ninguém não não, conversou, não. Mas aquele tempo, tempo que seja, 10 minutos, 15 minutos, uma hora, um dia inteiro, mas que ele seja precioso, o, né? o tempo junto, né? Seja um tempo que você está ali, que te dá prazer, que você está se doando, que eles estão recebendo, e eles também doando para a gente, Hum. né? Então, que seja isso, né? Como Muito, tudo na vida, não, né? muito bom, A muito gente bom. tem que pensar assim, né? É tempo de vida, a É, vida passa, e a única coisa que a gente não consegue voltar, né? voltar e Ou comprar controlar é o mais, né? tempo ou comprar mais. Então, assim, que ele seja precioso, assim, que a gente, na profissão também, né? E na família também. É o que a gente tem pensado, assim.
Podia até parar agora, porque já deu tudo. Terminamos com o pensamento da Soraya. Ai, a gente tem que pensar bastante nisso, viu, Zé? A gente pensa, porque vai chegando numa fase da vida que você tem que pensar o que é importante, Mas né? muito, muito. O que é importante, o que eu fiz até aqui, o que foi realmente importante, né? E, e tá tentando viver um pouco mais nesse sentido, né? Mas eu vi um negócio esses dias, por exemplo, minha menina, a mais velha, tá com 15 anos, né? Eu sei que ela gosta de viajar, que a gente sempre tá junto, eu espero que seja assim por muito tempo. Mas eu sei que ela vai começar a ter mais compromissos dela, assim, né? Que talvez todo dia com a gente ali, isso vai ser divisão, a gente tá numa fase de tentar aproveitar ao máximo exatamente. de qualquer coisa. Vamos E fazer, tem que, vamos junto, tem que e voar vamos, mesmo, né? Tem vamos. que, né? Meu pai falava muito isso, né? Ele era descendente libanês, né? É um grande escritor, Gibran Khalil Gibran, não sei se já ouviu falar, né? Não. Ele fala que os filhos, nós somos arcos, eles são flechas, né? Você aponta o arco, E- estica e solta, né? Então você dá a direção ali, né? Mas caminho é e não eles que para vão mais, fazer, né? é eles que vão fazer, né? E tem que ser assim, né? Não adianta de querer ficar, não, tem que ficar aqui, tem que fazer o que eu quero. Não, não adianta, Não, né? não existe, né? Então, acho que isso A é gente não fez, respeitar. né? Não fez, então, né? Então, e graças a Deus, Hum, né? Que a gente teve essa é, liberdade, esse incentivo dos pais da gente, né? Que também deve ter sido árduo para eles, né? não, com certeza. Pra E eu pagar a vejo. faculdade naquela época, né? Era tudo mais difícil, o acesso era Hum, mais difícil, eram poucas faculdades, né? Hoje eu acho que está um pouco mais fácil o Não acesso à é, acho que. faculdade, talvez, né? Ou a E a gente pode gente, oferecer mais também, né? a gente tem Não condições de é. oferecer mais, né? E a vida segue assim, Porque eu né? vejo isso daí assim, muito. é, igual você falou assim, comecei a fazer isso, acompanhar a cirurgia meio que fora do horário, coisa assim, buscando uma melhora ali no curso, né? De agregar mais isso no Sim. curso. Porque eu, quando escolhi a odonto, na verdade, eu peguei sério quando eu gostei mais da cirurgia, assim, foi do último ano pra frente que eu falei, não, é isso que eu vou escolher, vai ser minha profissão. Foi assim, não podia dar errado. Porque quando você começa uma cirurgia, quando eu vi Uhum. uma ortognática, por exemplo, a primeira vez, é muito longe de você achar que vai conseguir fazer sozinho aquilo. Ah, exato. Você já passou isso aí? De você ver uma Sim. cirurgia, Hoje, falei assim, você fala nossa, assim, será que eu vou é fazer? fácil ver a pessoa fazendo, porque ela faz isso já É, tem um tempão, né? Que era, no caso, acompanhava o Dr. Reinaldo. Então era muito simples ver ele operar, mas quanto tempo já que ele fazia aquilo, né? O que que ele já traçou? Então, ele fala assim, quando que eu vou conseguir fazer isso? é. E tinha que acreditar, né? Ou, Mesmo sem ter habilidade ou conhecimento ali, eu sabia que uma hora eu quero fazer, mas quando que eu ia poder fazer ou ter habilidade, isso gente, não podia dar errado, né? não. E aí você tem que Não insistir, podia dar né? errado, tinha que conseguir, uma Tem que hora eu tinha que fazer conseguir. sozinho. Tanto que às vezes eu falo isso, né? Porque eu acabei fazendo um centrinho, fiz uma residência fora para ter especialidade, e eu fui fazer a primeira particular depois que eu formei com quase 10 anos, uma cirurgia maior. Certo. Eu me senti à vontade Ei, de fazer sozinho, sabe? hoje se fala muito, não sei se na odontologia usa esse termo, né, de curvas de aprendizado, É. né? Você tem uma curva, né? E hoje você consegue meio que quantificar essa curva, né? Quantas cirurgias, quantos procedimentos desse tipo, em quanto tempo para você se tornar hábil para fazer aquilo ali, né? Ou para você ter uma habilidade maior do que a média, né? E a coisa vai, né? Então é um conceito novo, mas que dá essa ideia para gente, porque não é assim, né? Você viu, sai e vai fazendo, né? Não, não é. Então a gente está aqui conversando, isso aqui provavelmente é uma rede social, né? A gente começou até a falar antes. Hoje você abre, entra no Instagram, por exemplo, ou então no YouTube, né? Você vê pessoas falando que faz. Eu fico olhando, gente, pelo amor de Deus, não é tão fácil assim, Não. não, né? Como que a pessoa, às vezes nova ou velha que seja, mas aquelas coisas às vezes que faz assim, como é que foi o aprendizado disso? Como é que foi a técnica? Como é que a pessoa foi, né, se aperfeiçoando naquilo ali, né? Então, assim, dá um certo Mas eu acho que, desconfiança, tem mas hora, eu acho né? que hoje também.
a internet assim, já fez muito falso profeta, né? Ainda vai sempre fazer, porque vai sempre ter alguém oferecendo alguma coisa. É, a gente, porque eu vejo o que acontece comigo muito. Eu falo assim, vai na Soraya porque ela vai cuidar do seu bebê, por exemplo. Daí, uma pessoa indica, ela vai te procurar na rede social, num site, alguma coisa que você tiver, para tentar ver se bateu com o seu rosto, se achou alguma coisa ruim contra Sim, você, né? isso, Alguma né? coisa assim, ou procurar mais alguma pessoa que ela possa se embasar ali para definir de levar a criança, né? De virar um cliente, ser um paciente seu, e daí ela decide. Mas não de você patrocinar alguma coisa, aparecer lá o rosto de uma Então, pessoa eu vejo assim, X, e daí você, eu vou marcar lá porque eu vi no Instagram, sabe? é uma Ou no coisa que a gente YouTube. precisa até acho que uma coisa mais educativa, né? Nesse sentido, É. né? Da pessoa saber quem que ela vai procurar, olhar lá, É. saber se tem um registro de especialista, né? Saber ver o que que é um currículo de uma pessoa, né? Um profissional. Você tem o seu, tem o meu, né? Mas é uma coisa que assim, nunca ninguém. Ninguém, a pessoa que está ali, ela É, não se preocupa com isso às vezes, né? Então, assim, gente, tem hora que dá um pouco de não medo, é né? verdade. E muita gente assim escolhe de ver ali, mas acho que acaba que a rede social já acaba sendo uma confirmação para o profissional Sim, mas não deve ser o primeiro contato de escolha ali da é. pessoa. E eu acho que como profissional também não dá para ficar muito à margem disso. Você tem que estar lá. É. Porque senão as pessoas não te procuram também, Só né? que É daí tem coisa que uma outra coisa que você fala assim, uma pessoa que formou agora, mas que fica tem tempo, posta o dia inteiro e acaba tendo mais serviço do que às vezes uma pessoa mais experiente. Mas o jogo é ter alguma coisa de você mostrar ali, porque as pessoas procuram hoje, ela quer te acompanhar. por lá, né? Mas é claro, você pode decidir, daí acho que tem um outro ponto disso, que você pode decidir mostrar coisa assim do seu mais íntimo ali, da sua casa, ou não, ou mostrar coisa profissional, porque as pessoas querem ver, né? Querem ver onde a Soraya come, onde a Soraya faz o cabelo, onde você compra roupa. Então Onde tem não um. faz, né? É. Então daí então, daí a pessoa às vezes quer ver essas coisas assim, que você fala assim, mas o que que isso tem a ver com a minha profissão, né? Assim, mas a pessoa, elas querem acompanhar, né? Isso mesmo. Sabe? Daí você Então, acho que tem é que isso. aparecer também, né? Um pouco, né? Então, daí acho que tem que ter um equilíbrio aí de novo, um De equilíbrio, né, novo, das coisas, equilíbrio, meu para Deus. você não ficar só postando e não trabalhar, né? Ainda mais para o jovem isso, né? Mais difícil ainda. Para o jovem, assim, para o novo profissional, saber equilibrar isso, porque uma coisa que eu via muito na residência, não tinha celular, não tinha rede social. Eu mesmo pegava um livro para ler, eu lia numa semana, porque eu só lia. Pegava o livro ali, eu só lia. Hoje você lê, responde WhatsApp, tem e-mail, você vai divertir às vezes no TikTok ali assistindo alguma coisa. Às vezes tem muita mais informação que te tira, tem muito mais ladrão de tempo, assim, do que você tem no dia a dia. E antes não. Chegava no hospital, só tirava o relógio para lavar a mão e não ficar lavando toda hora, e o resto seguia o dia. Era só aquilo, não tinha nada que me distraía. Né? Tem, Então tem isso a daí, gente entra numa coisa, num viés muito grande né? disso. Então acaba, eu vou tirar foto da aula depois eu ler. Não, ou eu anotava ou na hora ou perdia a chance, entendeu? Perdi a chance. Eu notava até o suspiro do Não tinha o que professor, né? fazer, ó. Ou eu não ia, e a vergonha de perguntar depois na Também. aula, me mostra aquele slide de novo. Não fazia isso por nada, né? Então tem essas coisas, né? Eu vejo que hoje eu passei isso daí. Uma pessoa pediu para ir ver uma cirurgia, que era o sonho assistir. Enquanto acontecia a cirurgia, ela ficou no celular, sentada, olhando, né? Tipo Acha? assim, falar, tudo bem, é o tempo dela, às vezes uma urgência ali, mas você entende? Se eu tô. É igual eu tô falando com você aqui, mexendo no telefone, você falando. Falta de educação é enorme, né? Tá, né? Ainda Então mais. acaba acontecendo isso daí, viu? Mas É, eu sei que demorou para você vir aqui, mas eu tenho um monte de gente que eu quero muito ver. A gente vai ter a chance isso. de falar de novo ainda, Bom, sim. porque isso tem muita gente. A gente tá gravando um por semana, dois ali, para conseguir manter o canal ativo. Ai, quando você quiser, é só Então, você chamar, a fala assim, ó, gente eu queria falar de volta com o alguma maior coisa, a prazer. gente faz de novo aqui. Vamos sim. Muito obrigado do seu tempo. Eu sei que é muito corrido, pessoal. Ah, Aproveitem ela imagina, aqui, muito viu? bom. Muito bom, eu que agradeço mais uma vez o espaço, Obrigado o mesmo. convite. Olha Imagina, esse é um chá prazer. maravilhoso.
Agora aprendeu o caminho. Quando tiver um tempinho, vem aqui. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você também. Pessoal, fiquem com Deus. Se esse papo serve para alguém que você conhece, compartilha, encaminhe. Alguma dúvida para a doutora Soraya, podem deixar aqui nos comentários ou me enviar no direct, que eu já vou pedir, ela ajuda a gente aqui a responder, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Até a próxima.